Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Bem, antes de começar a nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da nossa atividade da aula anterior, que foi a atividade lá do assunto da página 93, respeitar seu pai e sua mãe, certo? A atividade ficou na página 94 e a 95. Primeira questão da atividade diz o seguinte: pesquise e complete as frases abaixo. Respeitar pai e mãe é um dos mandamentos, claro, né, da lei de Deus. São 10 os mandamentos. Respeitar pai e mãe é o quarto mandamento dentre os 10. A segunda questão, responda. Letra A. Por meio de quem nós viemos ao mundo? O texto, na aula a gente viu, né? O texto nos relata por meio de nossos pais. A letra B. O que Deus nos deu em sua infinita sabedoria? Então, Deus nos deu pai e mãe. A letra C. Um bebê pode se cuidar sozinho? Claro que não, né, minha gente? A letra D. Qual a solução encontrada por Deus? Os pais cuidam de seus filhos até que crescem e se tornem adultos. A terceira. Pinte os quadros com que Deus planejou para os seus filhos, em relação a seus pais. E aí nós temos vários quadrados, né? Contendo as seguintes palavras: brigassem, amassem, obedecessem, desobedecessem, respeitassem, odiassem e irritassem. Então, o que Deus planejou para os filhos em relação aos seus pais? Que amassem, obedecessem e respeitassem. Então, são essas três que vocês irão pintar, certo? Na página 95, copie do texto as palavras que completam a frase. Então, a primeira frase: respeite o seu pai e sua mãe. Você vai completar da seguinte forma: para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Olha só, é um mandamento, né? É uma promessa de Deus feita a cada um de nós filhos. Quando respeitamos e obedecemos aos pais, temos essa oportunidade, né, de viver mais tempo nessa terra a qual Deus nos deu. A quinta questão: ligue certo. Letra A. Jesus foi um exemplo de... E aí vem as opções: desobediência aos pais, amizade aos tios, obediência aos pais. Todos nós sabemos da história dele, né? Ele foi obediente aos pais. Letra B. Mesmo sendo filho de Deus, ele foi omisso a José e a Maria. Ele foi submisso a José e a Maria. Ele criticava José e Maria. Ele foi submisso, né, a José e a Maria. A sexta questão: copie na faixa abaixo, o último parágrafo do texto da página 93. O último parágrafo é: os filhos que só obedecem quando são obrigados não estão honrando aos pais. Os que honram fazem com alegria o que os pais querem. A sétima: agora explique o que está na faixa. Ou seja, a sétima é pessoal, né? Você escreveu o último parágrafo na faixa, então você vai falar sobre o que quer dizer esse parágrafo, ok? Então, corrigida a nossa tarefa da aula anterior, nós vamos passar para a nossa aula de hoje, ok? Então, a nossa aula de hoje se encontra na página 96. O título da nossa aula de hoje: não tenha inveja dos outros.
Esse título, ou seja, esse assunto de hoje, como o assunto anterior, ele também é um dos que estão, que fazem parte, na verdade, dos 10 mandamentos. Nós observamos que lá na aula anterior, respeitar seu pai e sua mãe, ele é o 4º mandamento, né? E esse aqui, não tem inveja dos outros, também ele é um mandamento e é o 10º mandamento, certo? Então, o que diz no texto de hoje? Vamos ler o texto para melhor compreender o assunto. Não deseje aquilo que pertence ao seu próximo. É o que diz o 10º e último mandamento. Isso de modo algum pode torná-lo feliz. Olha só, nunca você será feliz se sempre você desejar o que o outro tem. Se sempre você quiser ser o que a outra pessoa é, né? Desejar o que ela tem, cobiçar o que ela tem, de uma forma que venha a ser prejudicial. Não é errado você querer imitar alguém, não é errado você querer copiar alguém no sentido do bem, né? De fazer coisas boas. O que se torna inveja é quando você passa a desejar ser essa pessoa do jeito que ela é em todos os sentidos. Por tipo, exemplo, porque alguém comprou uma roupa nova, eu tenho que comprar uma roupa nova do mesmo jeito do que ele comprou, do mesmo modelo que ele comprou, no mesmo lugar que ele comprou. Né? Então, a inveja, ela passa a ser dessa forma. Tudo que a outra pessoa tiver, eu querer para mim da mesma forma, copiando da mesma forma a qualquer custo. Isso já é inveja. Quando a gente passa a desejar o que o nosso colega tem, o que o nosso amigo tem, da mesma forma que ele, ou do melhor do que ele, para mostrar que você também conseguiu, isso já não é legal, isso já não é saudável. Isso realmente já é a questão da inveja, certo? Então, há uma diferença entre você admirar alguém, seguir alguém, copiar algumas coisas, né, voltado para o lado do bem, e entre a inveja, certo? Cabe a gente fazer o quê? Discernir realmente uma coisa da outra, saber conhecer uma coisa da outra, ou melhor, diferenciar uma coisa da outra, certo? Então, o 10º mandamento é esse, né? Não tem inveja dos outros. Então, isso de modo algum pode torná-lo feliz. Aparentemente, pode até ser, mas nós sabemos que verdadeiramente isso não é verdade, né? Então, é melhor que você se alegre com aquilo que tem, mesmo que não seja muito. Além disso, você pode pedir a Deus o que deseja e Deus lhe dará, se for realmente bom para você. O importante é que você não tenha inveja de ninguém. Ou seja, nós podemos conseguir aquilo que nós tanto desejamos, né? Aquilo que a gente almeja alcançar, que a gente almeja conseguir. E isso parte da seu esforço, de você buscar, de você pedir a Deus, e conforme o texto diz, né? Se for da vontade dele, você vai receber. Se Deus achar que isso é bom para você, que vai lhe fazer bem, com certeza ele vai conceder a você. Se não, tudo seja feito da vontade dele, né? Como o próprio texto fala. Jesus nos ensina que se Deus cuida dos filhos, se Deus cuida das flores que logo murcham, ele cuida muito mais dos seus filhos. É por isso que você não tem motivo para desejar aquilo que é dos outros. Esforce-se para nunca sentir inveja de ninguém e você terá uma vida mais feliz. Então, o que o texto nos mostra, queridos? Que Deus, ele cuida, né? Então, Jesus nos ensina que Deus cuida. Ele cuida de cuida da nossa vida em todos os sentidos. Se ele cuida até mesmo das flores que logo murcham, imagine, né, de nós seres humanos, como é a sua forma de cuidado. Então, ele cuida muito mais.
Ele cuida com um certo cuidado, né, das nossas vidas, que somos filhos dele, porque ele tem o amor maior do mundo, né? Então, aquilo que é dos outros, realmente, eles não vai servir pra gente, porque não é seu, né? Não é meu. Então, aquilo que é dos outros, o próprio texto já diz, é dos outros, não é seu. Mas você pode conseguir os seus próprios. E de que maneira que nós podemos conseguir? O próprio texto fala para a gente fazer o quê? Esforçar-se, né? Então, na medida que nós nos esforçamos, buscamos, batalhamos para adquirir algo que tanto queremos, com a ajuda de Deus nós vamos conseguir sim, certo? Então, esse texto foi bem interessante, falando desse mandamento, né? Que é o último mandamento dos 10, mandamento da lei de Deus, o qual nos adverte que nós temos sempre que ser nós mesmos e não querer copiar ninguém, né? Não querer ser ninguém. E tudo que a gente quer, ou tudo que nós queremos, nós podemos conseguir com os nossos esforços, buscando, batalhando, certo? E Deus abençoa que no final você consegue tanto aquilo que você desejou. Então, tendo objetivo e foco, e busque até o fim para você receber. Ok, meus queridos? Então, foi essa a nossa aula de hoje. Um texto pequeno, mas de uma grande importância para a nossa vida no dia a dia. Então, na página 96 ficou somente o texto, na página 97 e a 98 são a atividade que vocês irão estar respondendo, certo? E na próxima segunda-feira a gente faz a correção em sala. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.